Hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de deploy. A gente vai começar esse vídeo diferenciando deploy de release, porque são sim coisas diferentes, é importante a gente notar essa diferença. A gente vai falar sobre deploy manual, deploy automático, vamos falar sobre os três principais tipos, quatro na verdade, principais tipos aqui e mais alguns outros menos conhecidos. Vamos falar sobre recreate, rolling, green blue e canary, que herda o seu nome do termo canary in a coal mine, né, de levar canários para minas de, enfim, para mineração. Antes disso, quando você for fazer algum tipo de deploy, eu recomendo que você faça eles na parceira do canal, a HostGator, que tá patrocinando o vídeo de hoje. E a HostGator tem várias soluções interessantes, tá? Faz muito sentido usar eles. Você tem questões de hospedagem de site e tal. Tem, a gente já mostrou aqui no canal também, eu usando e foi bem legal. Aqui em cima na direita, ó, o OpenClaw pré-instalado, que você consegue uma VPS com OpenClaw para rodar de maneira muito fácil, tá? A instalação aqui é super simples e funciona super bem. Inclusive, eu preciso fazer mais um vídeo sobre isso. Como a gente tá falando de deploy, né, eu gosto bastante da VPS deles, eu acho que faz muito sentido. Porque o preço deles é muito competitivo, tá? É um preço em reais para você ter servidores, né? Para você ter uma VPS no Brasil, então a latência para os seus usuários vai ser provavelmente muito baixa e você consegue a customização completa aqui, né? Aqui tem uma comparaçãozinha com os concorrentes, né? Você vê que a deles vence em basicamente tudo, ou pelo menos tudo que importaria para mim. E o que eu acho muito legal deles é que você pode escolher diversos tipos de VPS, vamos colocar assim, né? Você pode escolher uma máquina Ubuntu, meio crua ali para você configurar, ou de repente um sistema operacional com um panel, né? Você pode ter aqui o cPanel, outros tipos de painéis, ou até alguma já pré-configurada para rodar, por exemplo, OpenClaw ou o N8N, a gente pode fazer mais um vídeo de N8N aqui, ou uma que eu usei no passado foi essa do Docker, que é bem legal, facilita muito para você subir os seus serviços para cá, tá? Então se você tá planejando hospedar um projeto pessoal, de repente um site, algum tipo de portfólio, eu recomendo que você veja aqui as soluções da HostGator, tá? Clica no link na descrição para se avisar eles que você veio aqui do canal e você ganhar uma oferta especial. E assim, sinceramente, para hospedar os seus projetos, eu acho que é muito difícil você encontrar algo mais vantajoso que isso, tá? O custo aqui é realmente muito baixo, e eu já vi pessoas hospedando SaaS que faturam 20, 30 mil reais nessas VPS aqui, tá? Pagando um custo baixíssimo, porque sim, isso aqui é bastante eficiente. Link na descrição. Vamos lá que esse vídeo vai ser bem legal. Primeiro, eu quero te explicar qual que é a diferença de deploy e release. E para muitas empresas, digamos assim, um pouco menos maduras, é a mesma coisa, mas não precisa ser a mesma coisa, tá? Eu vou te explicar da seguinte forma. Imagina que aqui na esquerda, você vai ter a sua codebasezinha, né? Ela vai estar hospedada, tipo assim, tipo no GitHub. E aqui na direita você vai ter sua VPS. Vamos imaginar aqui que a gente tem a VPS da HostGator. Claro, estão patrocinando o canal, vou falar deles aqui. Esse seu código vai estar duplicado aqui dentro da VPS. Só que pode ter, por exemplo, que você crie uma feature nova, né? Ou partes novas do código que, digamos assim, não vão estar ativados. Então vamos imaginar que isso aqui está escondido atrás de uma feature flag, tá? Então os seus usuários estão mandando tráfego aqui pro seu servidor, né? Mas essas linhas de código novas que você escreveu, elas não estão rodando, elas estão escondidas atrás de uma feature flag. Nenhum usuário está vendo essa release, nenhum usuário está vendo essas features. Ou então, alternativamente, né, se a gente não quiser imaginar o cenário de uma feature flag, vão ter casos aqui, né, a gente vai citar esses casos em que você pode ter, por exemplo, duas instâncias rodando, uma com código antigo, outra com código novo. Então você fez o deploy efetivamente, esse código está na máquina, está no seu servidor, mas todo o tráfego do seu usuário ainda está rodando no código e nas features antigas. Então você consegue fazer um deploy sem fazer um release. Você consegue lançar o código para a máquina, lançar o código para nossa hospedagem aqui, sem que esse código afete os usuários. Isso é importante se notar, tá? Agora vamos prosseguir aqui. A primeira maneira que você consegue fazer um deploy, né, a maneira mais simples possível, e é a primeira que você deve aprender, provavelmente, é o deploy manual. Deploy, né, como falado anteriormente, é mover o código para a máquina onde ele vai poder ser executado e entregar valor para os usuários, tá? Essa é atualizar ali o servidor com o código novo que você fez. A diferença entre um deploy manual e um automático é que o manual, quando você fizer alguma alteração no código, quando você chegar numa versão que você quer fazer o deploy, né, vamos supor, você foi lá incrementando ali o GitHub, você fez um commit, fez outro commit, fez outro commit, fez uma branch, mergiu na main, etc, etc. Chegou ali, a gente tá no commit número 2304. Chegou e falou, pô, gostei, essa versão aqui tá redonda, vamos puxar agora pro servidor. Você manualmente vai fazer isso, e existem diferentes maneiras de fazer o deploy, né? A gente vai estudar elas, então eu não vou te dizer exatamente como vai ser feito, mas geralmente,
Quem faz o deploy manual vai fazer o quê? Você vai dar um SSH para essa máquina aqui, né, para VPS ou para algum servidor, dando o SSH lá, aí você vai puxar o código, você pode dar um git pull de repente, ou git clone, sei lá, e aí você vai subir a aplicação, você vai dar, sei lá, npm start, tá? Tô simplificando aqui. Existem várias maneiras de você fazer isso. A mais comum é realmente esse SSH e aí puxar os arquivos de algum lugar. Mas já trabalhei em lugares que, cara, você compartilhava com FileZilla e era uma gambiarra tremenda. Já trabalhei em lugares que você rodava um script na sua máquina mesmo. Então, tipo, dentro da minha máquina, eu dava ali um script, né? Um shell script que fazia uma série de ações, conectava na máquina e eu tinha que estar conectado numa VPN, etc. Enfim, a diferença de um deploy manual para um deploy automático é que o deploy automático vai seguir uma série de regras. Você vai ter, geralmente, uma pipeline que vai ser trigada quando algo acontecer. Então vamos supor assim, ó. Quando eu mergear algo na main, né? Quando eu tiver uma nova versão da main, isso aqui é o mais normal de ter um deploy automático, tá? Você tinha uma branch, fechou um pull request ali pra main, a main tá com o código atualizado, vai existir aqui uma pipeline que vai fazer alguma coisa. Essa pipeline, ela vai basicamente rodar alguns scripts, que pode muito bem ser um simples SSH pro servidor, e um git pull e npm start. A pipeline, ela pode reproduzir exatamente aquilo que você faz manualmente, tá? A diferença entre o deploy automático e o manual não é o que está sendo feito. A diferença é qual o trigger, qual o gatilho para causar esse deploy. Atualmente, as empresas mais organizadas têm visto que deploy automático é melhor. Eu também acho. O deploy automático é menos propenso a erro humano e essa é a grande vantagem dele, né? E ele também, como ele é trigado baseado em alguma regra, é difícil você esquecer de fazer um deploy. E você também pode reforçar que, tipo assim, se os testes não passaram, o deploy não vai acontecer. Você consegue ter proteções adicionais nesse deploy automático aqui. Atualmente, a sua pipeline, existem diversas ferramentas aqui que você pode utilizar, tá? Muito comum é você usar uma combinação de GitHub Actions mais alguma outra coisa. Então você pode ter um GitHub Actions mais um ferramental ali de Docker, de Kubernetes, de Jenkins, de sei lá o que, do que você quiser. Mas esse costuma ser um dos caminhos mais comuns, tá? Eu tô tomando bastante cuidado aqui, porque a forma em que os deploys podem acontecer, tá? O número de ferramentas aqui é realmente gigantesco. Então eu não posso falar que, vai acontecer do GitHub Actions fazer alguma coisa, porque pode ser que você não use GitHub Actions, pode ser que você use outro ferramental, pode ser que você utilize, por exemplo, o GitLab, e você tenha uma ferramenta externa que monitore o GitLab, que monitore a branch main do GitLab. Funciona perfeitamente bem. Então, bom, falamos sobre deploy release, deploy automático e manual. Agora vamos para os tipos de deploy, a parte mais interessante desse vídeo, na minha opinião, né? O primeiro tipo de deploy é o recreate, é o mais comum, é o que, assim, se você não pensou muito sobre o que você está fazendo, provavelmente está fazendo um recreate, tá? O recreate vai funcionar da seguinte forma: dentro aqui do seu servidor, você vai ter um código rodando, tá? Você vai ter uma instância da sua aplicação rodando. Dentro dessa aplicação, a gente pode imaginar, para simplificar, imagina que é uma aplicação rodando Node e Express, tá? Só pra você saber. Ou então você pode pensar aqui que é um Fast API também, só pra você entender que tá rodando um código de back-end aqui, tá? Dentro dessa uma instância, você abriu o seu servidor, você deu npm start, e aí tá rodando isso daqui. O recreate, ele é a forma mais simples e mais óbvia de fazer um deploy, né? Você tem aqui a V1 rodando, você quer passar o código para V2, né? Um código um pouquinho diferente. O que você vai fazer? Cara, shutdown nessa instância aqui. Fala aqui, ó, acabou, fechei, desliguei a instância. npm start na V2, né? Subo o código novo para VPS, npm start. Começa esse código novo começa a servir os usuários. Então, você baixa uma, dá um shutdown em uma, dá o start na outra. O que vai acontecer? Os seus clientes, os seus usuários estavam enviando requests para esse servidor aqui. Em algum momento, você vai ter que deletar ele e subir o outro. Enquanto o outro está subindo, enquanto o start está acontecendo, né, não é instantâneo. Pode ser muito rápido, mas não é instantâneo. Vamos supor que você estava servindo isso daqui numa porta, né, na porta 3000. Só dando um exemplo, tá? Você desligou isso daqui que estava ocupando a porta 3000. Você subiu outro na porta 3000 também, só que nesse meio tempo, enquanto um estava desligando e o outro estava subindo, os requests foram perdidos. Você vai experienciar, os seus usuários vão ter a experiência de downtime. Houve um momento em que a sua aplicação não estava online e por isso o servidor ficou fora do ar. Antigamente, esse tipo de deploy era super comum, então você tinha ali uma janela de manutenção, em que a gente botava ali no front-end, olha, o site vai ficar em manutenção das 9 às 10 da noite. Aí você acessava o servidor às 9 da noite, baixava o código novo, né, deletava o antigo, criava ali a build e tal, subia e vida que segue. Hoje em dia, esse tipo de deploy não é mais tão comum.
O próximo tipo de deploy que a gente vai ter é o Rolling Deployment. Imagina que você, numa máquina, você tem várias instâncias da aplicação rodando, ou então que você tem várias máquinas, vários servidores, tá? Um cluster de servidores, enfim. Mas vamos imaginar que dentro da nossa máquina a gente tenha várias instâncias dessa aplicação rodando. O Rolling, ele vai fazer o seguinte, a gente vai substituir uma por uma, né? Como a gente tem 4 instâncias aqui, se eu dropar uma, eu ainda continuo conseguindo servir os meus usuários sem nenhum problema. E aí eu posso pegar a V2 e adicionar a V2 aqui. Então você vai ter, por exemplo, 3 instâncias rodando a V1, uma rodando a V2. Aí, deleta essa V1 aqui, sobe a V2 pra cá. E assim você vai rolando, você vai fazer o Rolling Deployment aqui. Qual que é a grande dificuldade de um Rolling Deployment? É que você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, alguns usuários vão fazer requisições que vão cair para V1, alguns usuários vão fazer requisições que vão cair para V2. Isso é inevitável. Então, por um curto período de tempo, é importante que você tenha uma compatibilidade. Que a V1 e a V2 sejam absolutamente compatíveis com aquilo que o usuário espera, porque o request vai ou para V1 ou para V2. Também, mais importante do que isso ainda, é que isso daqui também vai estar fazendo requisições para o banco de dados. E é muito importante que você tenha essa compatibilidade também para com o banco de dados, tá bom? Então, por exemplo, se você vai fazer uma migração no banco de dados e subir para V2, lembra que a sua V1 vai continuar rodando por algum período de tempo, então precisa estar compatível também, tá? A próxima versão, a próxima ideia aqui, é o Blue-Green Deployment, que acaba sendo um dos meus favoritos, tá? Eu acho um dos mais legais esse daqui. No Blue-Green você tem o seguinte, o Blue vai ser a sua versão 1, né? Vai ser a sua V1, e todo o tráfego vai estar sendo mandado para sua V1. Você vai, em paralelo, subir a Green, né? Blue é a V1, Green é a V2. Em paralelo, você subiu a Green, que é a V2. Deployou ali, botou pra rodar, tá online, tá tudo certo pra receber usuários. Você vai fazer testes nessa Green, você vai rodar ali um stress test, um teste de carga, você vai acessar e ver se tá funcionando tudo certo, etc. E quando tiver tudo pronto, o que você vai fazer? Você vai simplesmente direcionar o tráfego dos usuários pra Green. Você vai só alterar o tráfego aqui pra ele ir pra outra versão, né? Pra outra instância aqui da sua aplicação. Quais são as vantagens de Blue-Green? Na prática, não existe downtime, tá? É minúsculo aqui, é quase que irrelevante, é só o tempo de você mudar o tráfego de um lado pro outro. E na prática ela tem uma vantagem muito grande, que você vai ter o Blue e o Green rodando em paralelo. Se por acaso houve um hotfix, como já aconteceu na minha vida, tá? Eu já fiz um deploy em que eu causei o servidor a ficar inacessível, né? Os usuários a não terem acesso ao servidor por um determinado período de tempo, a gente teve que fazer rollback. Então os usuários ficaram ali 10, 15 minutos sem conseguir acessar o nosso serviço porque eu quebrei tudo. Como que você faz um rollback em Blue-Green? Você simplesmente vai redirecionar o tráfego de volta para Blue. Porque você, por um período de tempo, vai ter as duas rodando em paralelo. É muito, muito bom isso daqui, tá? A grande vantagem do Blue-Green é esse rollback facilitado. Agora, é um certo custo, porque por algum período de tempo você vai ter que ter as duas versões rodando. É um setup um pouco complexo de se fazer também, né, em termos de infraestrutura e ops ali. Canary. Canary pode ser implementado de algumas diferentes maneiras, tá? Ou Canary, se você for britânico. Qual que é a ideia do Canary? Um certo percentual de usuários vai ver a sua versão nova pra gente usar eles quase como beta testers, e a maioria dos usuários vai ver a sua versão antiga. Então você pode fazer uma maneira tipo Blue-Green, que você tem duas instâncias, e aí, tipo assim, 5% dos usuários está vendo sua versão nova, estão vendo, né? E 95% dos usuários estão vendo sua versão antiga. Se tudo estiver dando certo, você pode aumentar para 25% e 75%. E você vai aumentando até você ficar 100% na versão nova. Existe uma maneira, e aí não é mais Canary Deployment, é mais um release, né? Aquilo que a Meta gosta de chamar de Massive Rollout at Massive Scale, acho que eles chamam, que é que você pode segregar os usuários em grupos e mostrar determinadas features que estão escondidas atrás de features flags para alguns usuários. Isso é possível, mas aí não é um Canary Deployment, né? Tá mais para um Canary Release. Um release através de uma feature flag. O jeito mais tradicional, digamos assim, é a gente falar mesmo de instâncias diferentes aqui, tá? Vantagem do Canary: quando você tiver 5% dos usuários vendo, se existir um bug, ele vai afetar só 5% dos usuários. Você vai conseguir pegar esse bug, você consegue de novo voltar para a versão antiga, né? Fazer o rollback ali tranquilamente. Desvantagem: o setup é complexo, você precisa ter essa compatibilidade novamente, né, de ambas versões precisam estar compatíveis com pelo menos o banco de dados. Esse setup é bastante complexo e pode ser difícil de debugar algo quando, tipo assim, 5% dos usuários estão reportando um problema e os outros 95% não. Pode ficar um pouco obscuro aqui, tá? Agora, Canary
Canary é sobre reduzir risco, né? Você está utilizando aqui um percentual pequeno de usuários para você ter um risco reduzido durante o seu deploy. Existe algo quase igual ao Canary, que é o deployment do tipo AB, né? O AB aqui, para fazer um teste AB mesmo, em que percentuais dos seus usuários vão ver uma feature e percentuais dos usuários vão ver outra feature. Isso daqui não é mais para reduzir risco técnico, é para ver se de repente, tipo assim, a gente implementou um checkout novo. Esse checkout novo vende mais? Se vender mais, a gente vai migrar para a versão nova, se não vender mais, a gente vai esquecer ela. Tem um também bem legal, e aqui a gente vai começar a entrar nos um pouco mais obscuros assim, que é o Shadow Deployment. Ele é muito bacana mesmo. Você vai ter que 100% dos usuários estão fazendo requisições para sua V1, né? E aí qual que é a grande sacada aqui? Você vai subir uma V2, que nenhum usuário vai estar vendo, e esses mesmos requests vão ser duplicados, eles vão ser replicados na sua V2, e a sua versão nova também vai estar processando esse tráfego. Para quê? Para você ver se não vai ter bug, se vai responder corretamente aos requests dos usuários. Você consegue monitorar a resposta, ver se o tempo de resposta é legal, ver se não está pingando erro novo no Sentry. Então você está validando a sua V2 com clones do tráfego real. Você está medindo exatamente, né, como os usuários usam a sua aplicação, para ver se a nova versão é capaz de lidar com o tráfego 100% real. Isso aqui é excelente. Agora é bem complicado, né? É um dos mais complicados de se fazer aqui. Um dos mais caros também. E, tipo, se você pensar, para sistemas que têm side effects, né? Tipo assim, você vai enviar e-mails, começa a ficar mais complicado. Você tem que resolver também a questão de banco de dados, né? O que também... Como é que você vai fazer? Você vai duplicar o banco ou você vai fazer o quê? Ou você vai mocar o banco de dados, de repente, né? São questões complexas, tá? O Shadow Deployment é difícil de fazer. E esses são basicamente os tipos de deployments que existem, tá? São os principais aqui quando a gente fala de deploy. Eu posso mencionar também aqui, né, o Continuous Deployment, que aí ele é mais um conceito que pode utilizar essas diferentes estratégias, tá? O deployment contínuo, ele é que todas as mudanças que passam nos testes vão sendo continuamente enviadas, né? Então você pode ter que, tipo, toda versão nova que você produz, ela é deployada, todo teste de código que passa, quer dizer, toda alteração de código que passa os testes é deployada continuamente, né? Agora, como esse deploy vai acontecer, depende da estratégia que a gente adota, a gente pode adotar qualquer uma dessas. Mas, geralmente, aqui se parece mais com o rollout, tá? Eu acredito que seja o mais comum. A gente também pode falar sobre serverless, que quando você faz um deploy em ambiente serverless, muitas das vezes você não tá administrando esse tipo de coisa aqui, né? Você até pode fazer esse tipo de coisa, mas geralmente, quando você tá deployando numa cloud que te fornece um serviço serverless, você pode imaginar que a cloud vai basicamente em algum momento flipar ali um direcionamentozinho e mandar as requisições para a versão nova do seu serviço, tá? Quase como se fosse um recreate instantâneo. Ou então um blue-green, né? Mas claro, você pode também configurar uma pipeline que faz isso de uma maneira diferente, de um AB, de um Canary. Nada impede você de implementar essas coisas no serverless. É só que geralmente, as pessoas que estão ali com um serviço simples, né, utilizando o serverless, estão geralmente só fazendo um deploy estilo recreate mesmo. E se é para fazer rollback para uma versão antiga, também costuma ser rápido em serverless, tá? Sobre tipos de deploy. Era isso. Se você quiser, eu tô muito querendo fazer um vídeo em que eu mostro algum desses na prática. Comenta aí qual você quer ver mais, tá? Eu penso que o Green Blue vai ser o mais legal da gente ver. Então, tô querendo fazer um vídeo de Green Blue Deployment. A gente vai pegar a nossa VPSzinha ali da HostGator e vai tentar fazer isso daqui. E bom, se você gostou desse vídeo e você quer aprender mais comigo, lembrando que a gente tem cursos aqui do canal, né? Te ensinamos estrutura de dados e algoritmos, te ensinamos também a se vender para encontrar empregos melhores, né? Montar ali o seu currículo, LinkedIn, passar em entrevistas. O link para todos os cursos do canal, tá? Vai estar aqui na descrição. Putz, esqueci de pedir like nesse vídeo, cara. Esqueci de falar de IA também, então inteligência artificial. Existe, tá? Te lembrando aqui. Estamos há 0 dias sem falar de IA. Eu falei de IA agora, né? Lançaram o Opus 4.7. É isso. Ele existe. Ele tá lançado. Não consegui usar porque eu tentei usar ele, comeu todos os meus tokens. Mentira. Eu não ligo muito pra isso, tá? Tanto faz. Ele é tipo o 4.6, só que pré-nerf, né? Então, ok. Se você quer mais vídeo técnico como esse... eu esqueci de pedir seu like, então você já saiu do vídeo agora, né? Ninguém mais tá assistindo. Mas se você chegou até o final, quiser deixar um like, vai ajudar bastante, né? Vê se você tá inscrito, se você não tiver, clica no subscribe ali, pra dar uma ajuda. Quanto mais vocês conseguirem me ajudar nesse tipo de vídeo, menos eu preciso me render ao algoritmo e fazer vídeo de IA. Então, galera, bora vencer essa. Me ajuda aí com like, me ajuda aí com comentário. E deu, né? Vou jogar um Resident Evilzinho no Switch agora. Valeu, pessoal.